Roda essa vinheta aí de abertura que hoje tem muita coisa boa. Pois é, sejam bem-vindos a mais um canal Motorama. Cara, fazia tempo que a gente não sentava aqui na nossa garagem de chroma key, hein? Fazia tempo, velho. Eu tava com saudade. Já tem um tempo que os nossos episódios aí, os últimos, têm sido tudo na rua, né? Um mês, pra ser exato. Um mês. São 4 episódios que a gente não passa aqui e eu tava com saudade, né? Eu também tava. De boa, porque... E de que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos matar uma dúvida, que é inclusive uma dúvida minha. Afinal de contas, o que são bobbers e o que são shoppers? A gente vai falar aí desses dois estilos de moto que, porra, é um dos estilos de moto que mais atrai fãs aí, né, cara? Shopper, bobber, que são, acho que as principais, o principal estilo de customização pra quem gosta de moto custom, né? Porra, shopper é famosa pra caralho, né? Muita gente, assim como nós, talvez, tenham tido o primeiro contato com moto através de, sei lá, programas como American Chopper, que passava lá no Discovery e que fizeram a alegria da galera e que mostraram o que é uma moto custom pra muita gente pela primeira vez. A Shopper, sem dúvida nenhuma, as motos Shopper marcaram muito o estilo. Não é à toa que a gente aí vê diversas coisas que usam as Shoppers como ícones pop, como por exemplo o filme, né, o Easy Rider. O próprio jogo aqui que a gente já falou várias vezes, que é o Full Throttle, que tem uma shopper mais futurista. Então, vamos começar falando das bobbers que começaram lá na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, elas vieram primeiro do que as shoppers, apesar das shoppers serem mais conhecidas. Quando é que foi que começou essa parada, Hugo? Cara, essa história da bobber surgiu lá nos anos 40, com o final da Segunda Guerra Mundial. Os veteranos voltaram para suas casas lá nos Estados Unidos e depois daquele anos e anos de guerra e violência, os caras voltaram para suas vidas pacatas, lá para suas cidades e tudo mais, e ficou faltando realmente um pouco de emoção na vida da galera. E muitos desses que voltaram com as motos remanescentes do exército. E essas motos eram Indian, eram Harleys, e eram as motos que a galera usou lá na Segunda Guerra Mundial, o exército americano. E qual a melhor forma de reviver a emoção que os caras tinham vivido na guerra do que andando de moto? Continuar andando nas motos que eles já estavam andando. E ainda por cima com aquele seu camarada que serviu ao exército junto contigo, então além de dar muita emoção, tinha todo o lado do companheirismo também, isso era muito bacana. Foi daí que veio também a história do companheirismo com a moto, né? Os caras precisavam ali de uma válvula de escape, né? Que cara, a guerra na cabeça de quem participou de uma guerra, eu não sei, eu tô falando o que a gente leu, né? A gente nunca participou de uma guerra, meu foda, mas quem sabe é que quem participa de uma guerra tem vários problemas psicológicos aí e algumas abstinências emocionais também que são causadas pela guerra. Uma delas era o companheirismo, que era o único que eles tinham ali, sentiam pelos soldados, seus amigos, e eles tentaram reviver isso na motocicleta. Mas aí o que definiu a bobber? Como é que surgiu? Por que eles voltaram, pegaram as motos da Segunda Guerra e o que eles fizeram com ela para ser chamada de bobber? O que aconteceu na verdade? Teve uma coisa que foi a fagulha, assim, que iniciou toda essa história, que foi a chegada das motos inglesas nos Estados Unidos. BSA, Norton, Triumph, essas motocas, quando desembarcaram nos Estados Unidos, Dava um pau, e a galera falou, não pode ser, a gente precisa dar um pau nessas motos também. Porque, é lógico, as motos lá eram muito mais leves. E aí foi que os proprietários de Harley e de Indias começaram a bob nas motos. Ou seja, são as primeiras preparações, né? Antes de todo mundo ficar botando coiote nas motos, a galera fazia isso, transformava em bobber. Eram preparações, mas assim, bem na história, porque cada um fazia na sua garagem. E aí envolvia muito mais cortar e tirar peças da moto do que propriamente mexer, customizar, incrementar uma coisinha aqui ou outra. E daí veio o nome bobber, porque é uma coisa que eles puxaram das corridas de cavalo, que cortava o rabo do cavalo e isso chamava to bob, cortar o rabo do cavalo. E aí começamos a cortar as motos e aí as motos ficaram bobber. E o que era cortar a moto nessa época? Era basicamente depenar elas, né? Tirar paralama, tirar tudo que era peso excessivo e desnecessário para a moto, para elas conseguirem competir na rua e dar pau nas motos inglesas que estavam chegando ali nos Estados Unidos.
Então, as primeiras bobbers são essas que vocês estão vendo aí. Olha só a simplicidade das motos e vale ressaltar aqui, como vocês estão vendo, rabo duro, né? Nessa época não tinha suspensão traseira, a gente já explicou aqui no canal algumas vezes que antigamente sem suspensão traseira o pessoal usava molas no banco para aliviar um pouco, né, a dureza que era andar numa moto sem suspensão. E essas são as bobbers do jeito que elas nasceram. Maravilha. Isso tudo ainda lá nos anos 40. Levou mais ou menos uns 20 anos até surgir esse segmento aí de chopper, que muita gente confunde, acha que se trata da mesma coisa. Na verdade é uma outra história completamente diferente, de um outro segmento, uma outra pegada, surgiu por causa de outras coisas e acabou virando um negócio completamente diferente. Ao contrário das bobbers, que foram customizadas para melhorarem a performance das motos, pensando em desempenho, as choppers surgiram num movimento totalmente contrário, que era basicamente um movimento de arte, né? Um movimento de deixar as motos com um visu totalmente diferente. A gente sabe que alongar a bengala dessa forma que as choppers são alongadas não traz nenhum benefício na engenharia da moto, muito pelo contrário, tem motos que quebram ao meio por conta de alongar tanto assim a bengala. Pintura no tanque, porque esse tipo de pintura, flake, que tinha na época lá nos anos 70, que foi quando surgiu as choppers, era do movimento hippie, né? A galera que andava de chopper era hippie. Era um esquema de pintura totalmente psicodélico. Totalmente psicodélico, flake. Flower power, todo esse movimento aí. Eram uns hippies andando de motoca mesmo. Não é à toa que é isso que é retratado no filme Easy Rider, um dos maiores ícones que retratam o mundo shopper. Além disso, as motos, as choppers, visualmente elas também são bem depenadas, né? Elas também não têm muitos acessórios e tudo, então tem um visual bem minimalista, que é uma coisa que eu gosto muito. Moto em geral, pra mim, minha opinião pessoal, quanto mais simples, sempre é mais legal. Eu gosto muito de café racer por causa disso, eu gosto muito de bobber por causa disso, e eu gosto muito de chopper também por causa disso. Claro que quando a gente, aqui em outros episódios, a gente fala de motos de aventura, a gente acaba entrando numa coisa mais tecnológica e tal, falando de big trail, moto trail, mas o meu imaginário de moto, a coisa que eu mais gosto de moto é você pede para uma criança desenhar uma moto. Como é que ela vai desenhar? Ela vai desenhar da forma mais simples possível, vai desenhar um tanque redondinho, um quadro ali mal feito. Eu gosto de moto com quadro mal feito. Então a história mostra para nós que, na verdade, apesar de serem muito confundidas, bobbers e choppers tiveram origens completamente diferentes. Quase nada em comum, a não ser, claro, o minimalismo. Na bobber, o fato deles tirarem o máximo possível de peças, ou pelo menos substituir por uma peça mais compacta, como por exemplo eram os paralamas da Índia antigamente, e assim também a remoção de retrovisores, Ótimo exemplo. e lentes, enfim, setas e tudo mais. E já na chopper tem uma pegada totalmente diferente. A vontade de encompridar o garfo da moto era tão grande. Encompridar. Agora tá falado. Tá falado. Tá gravado, tá no vídeo. Tá lá, tá no vídeo. Já disse, tá dizido já. A vontade de fazer essa merda aí era tão grande que os caras até sacrificavam o freio dianteiro da moto. Não tinha cabo. Não chegava o cabo, né? Não chegava. Então, E se chegasse o fluido não chegava até lá. Então. é muito comum, até hoje você vê diversas motos como essas aí, que se você for reparar lá na roda dianteira, porra, cadê o freio? É isso mesmo. Os caras rodam sem freio dianteiro. E isso é comum até hoje, talvez nem tanto aqui, mas só que mais lá nos Estados Unidos. Onde é muito comum até hoje em dia. Basta a gente ver aí o filmão que saiu do Netflix há pouco tempo, 21 Days Under the Sky. A gente já comentou ele sobre aqui. Não é um filme que está na nossa lista de filmes preferidos, por um motivo ou por outro, mas se tem uma coisa que a gente tem que destacar nesse filme, sem dúvida nenhuma, é o mérito dele de trazer imagens lindíssimas, com motos iradíssimas e paisagens fantásticas também. Que tem ali suas inspirações em bobbers e choppers antigas. Sim, não é que são exatamente elas, enfim. Tem muitas curiosidades também, e ele até mostra para nós um livro que parece ser muito bacana. Infelizmente a gente ainda não leu, porque o livro só tem versão importada. É um livro escrito pelo Big Sid, que foi um cara que tem uma história de uma moto que ele fez, que juntando elementos de uma Vincent junto com elementos de uma Ducati, e assim ele acabou criando uma Vincati. A melhor definição de bobber, que foi essa que inclusive a gente falou aqui, quem deu foi o Big Sid. A história das inglesas indo para os Estados Unidos
e os donos das antigas Harleys e Choppers entrando em desespero porque passaram a ver que suas motos eram aquelas que não tinham os melhores desempenhos. Então começaram a correr atrás para buscar o melhor desempenho, seja removendo uma peça, seja adaptando uma coisinha, e querendo ou não, acabaram criando um segmento totalmente novo, o de bobbers. Uma coisa que vale lembrar é que as bobbers também antes de existir moto esportiva, né, igual a gente conhece hoje, moto carenada que foi feita para velocidade, as bobbers elas foram feitas pensando em ter esse tipo de resultado. Quem andava de bobber naquela época provavelmente é o cara que anda de super esportiva hoje. É engraçado isso, porque hoje quem gosta das bobbers, na verdade, gosta de moto clássica, gosta de reviver a coisa, não gosta tanto de correr de repente. Mas isso se inverteu hoje em dia, né? Da mesma forma como, sei lá, 20 anos ou até 10 anos depois, esse perfil passou a ser o do entusiasta de café racer, até surgirem as motos esportivas. Engraçado reparar isso aí que você acabou de falar. Hoje em dia, quem quer ter uma bobber, hoje em dia, quem quer ter uma café racer, ele procura de tudo: estilão, prazer em pilotar, menos a velocidade. Exatamente. Na época não tinha tanta opção, então fazer to bob, cortar a moto para fazer o desempenho dela melhorar era a opção que a galera tinha. E também as café racers lá na Inglaterra, que também foram criadas no mesmo princípio, né, cara? Depenar a moto, dar uma posição aerodinâmica melhor para ela, enfim. E hoje em dia, se a gente for colocar no contexto dos dias atuais, como é que estão as bobbers e choppers de fábrica? O que a gente pode encontrar no mercado? Eu diria, talvez, o primeiro exemplo que me vem à mente é a 48 da Harley, né? Uma puta moto do caralho e que já é uma bobber de fábrica. Cara, me amarro na 48, é uma moto que eu fico assim de pau duro quando eu vejo ela. Eu acho do caralho mesmo. A primeira vez que eu vi uma, eu lembro até hoje, quando a gente entrou na Harley, eu tava contigo, cara. Eu não sabia direito que moto ela quer, eu só vi que ela era bem diferente, ela era mais minimalista, tinha um tanque muito pequeno, que é o tanque Peanut, né? Conhecido tanque Peanut americano. E com a pintura flake no tanque, o resto da moto toda preta. Toda preta. E o tancão flake laranja. Cara, aquilo me deixou, velho, muito instigado. Foi um dos estilos de moto que mais me atraiu no começo. E enfim, cara, a 48 vai sem palavras. Você lembra que o vendedor falou pra nós naquele dia? Essa moto é bandida, velho. É bandida. É o termo que define bem ela. E outro exemplo bom também, para ilustrar essa história, é uma moto também maravilhosa que tivemos a oportunidade de ver semana passada e mostrarmos para vocês também. A Indian Scout, que se enquadra muito mais na categoria bobber do que qualquer outra categoria, eu diria. E claro, no vídeo a gente ainda diz que ela também ainda tem seus traços de dragster, né? Ela é uma moto que pega ali características dragster, mistura com características bobbers e tem esse estilo custom iradíssimo que a gente se amarra, porque hoje em dia é isso, cara. A gente sabe que estilo de moto é uma questão de título para vender a moto, para ela ter uma identidade e tudo, mas não necessariamente um desempenho dela. Não é à toa que a gente vê aí as Scramblers, que inicialmente eram motos feitas para andar na terra e hoje em dia nem sempre elas são boas para andar na terra, mas a gente ainda tem um nome preservado aí pelo visual da moto. Pelo legado delas no mundo, né? Ó, e você colocou uma questão interessante. Seria a dragster a evolução máxima de desempenho de uma bobber? Porque a dragster aí a gente vê a Road, vê a Scout que a gente viu, são motos de desempenho, são motos de arrancada, igual tem lá fora muitas provas nesse estilo. Só que aquilo tudo ele teve a origem no bobber. É verdade. É muito louco isso aí, é uma coisa que não para nunca de... Cara, é uma árvore genealógica que ela sai, vai tendo suas ramificações, de repente a mesma origem de uma mesma moto dá duas motos que não tem nada a ver uma com a outra. E se a gente for parar pra pensar que tudo isso começou na bicicleta, a gente, enfim, vamos ficar horas falando aqui. Chopper, é óbvio que não tem muita chopper de fábrica, porque, como a gente falou aqui antes, são motos que tem uma engenharia um pouco ousada, né? Não tem tanta confiabilidade ciclística para sair de fábrica do jeito que elas são, mas é óbvio que tem motos de fábrica que são inspiradas no movimento chopper. A gente tem aí, inclusive a chinesa que a gente já falou aqui, a Regal Raptor, tem uma Ghost, que ali é uma... Não sei dizer ainda ao certo se ela é uma bobber ou uma chopper, mas por ter o garfo um pouco mais alongado e aquele tanque Peanut, acho que dá pra dizer que ela é uma chopper de fábrica. E também, a gente vai falar de
marcas grandes como Harley, beleza, a Harley não tem uma chopper de fábrica, mas elas têm os motores que já perderam a patente e que são usados por grandes oficinas nos Estados Unidos, como a West Coast Shoppers, que eles pegam esses motores e constroem uma moto do zero com aquele chassi rabo duro de chopper, igual a gente vê no seriado American Chopper. Então eu acho que chopper de fábrica, o suprassumo que teria seriam essas grandes customizadoras americanas. E olha só que legal, de repente para finalizar esse episódio, a gente pode usar 2 exemplos massa para ilustrar essa história de chopper. Mostrar como é possível fazer uma chopper em qualquer plataforma. Um exemplo massa é a Bonneville do Daryl lá do Walking Dead. Olha só como é que uma motoca inglesa bicilíndrica, a Bonneville, a nossa tão querida, amada, idolatrada Bonnie, a moto que todo mundo sonha em ter um dia, pelo menos aqui entre nós dois. Boa. Olha como é que ela pode ser uma chopper irada. Pra quem acha que Bonneville só foi feita para ser café racer, scrambler e afins, tá enganado. Olha aí, ela funciona muito bem sendo uma chopper, uma das choppers mais legais que eu já vi na televisão, com certeza é a do Daryl. E outro exemplo inusitado também é uma chopper construída em cima de uma Husky Varda da década de 70. Essa moto apareceu em um episódio daquela série também tão querida por todos nós, Trato Feito, do History Channel, e infelizmente a única imagem que a gente tem dela é essa aí, são as imagens que ela aparece no episódio. Não tem muita informação sobre essa moto, não tem muita imagem dela na internet, e ela nesse momento deve estar em algum lugar lá nos Estados Unidos, né, deve estar jogada em algum celeiro, ou deve estar na mão de um dono que deve cuidar muito bem dela, ou não sei, enfim. Mas fica aí, esses são legados das choppers e das bobbers, que estão aí até hoje, e que com certeza vão ficar por aí muitos e muitos anos ainda, se tudo der certo. Pois é, pessoal, esse episódio aí contamos com a ajuda mesmo que não pessoal, mas contamos com a ajuda do Bayer, do blog Old Dog Cycles, que é uma baita referência para nós. Com certeza muitos de vocês conhecem, acredito que a grande parte do público do Motorama já conhece o Old Dog muito antes, inclusive, do Motorama existir, talvez, porque nós acompanhamos o blog há muito tempo e com certeza tudo que ele escreve lá, tudo que ele produz é uma referência para nós. Então um abração pro Bayer. E ele tem uma coluna onde ele escreveu exatamente tudo que a gente falou aqui. Que é esse post aqui, o post completo contando essa história das bobbers e das choppers. Conta as duas no mesmo post, não é isso? As duas no mesmo texto e o que diferencia uma e outra. E foi o que a gente tentou falar aqui, só que com as nossas palavras. Esse episódio é legal porque faz a gente indagar e mostrar para vocês o tanto que estilo de moto é uma coisa hoje em dia muito mais voltada para o visual do que pro desempenho. Quando tiver, o tempo todo a galera manda pergunta pra gente, essa moto aqui é uma bob ou é uma café racer? Sei lá, é uma scrambler ou é uma street tracker? Esse episódio mostra que não necessariamente seguir a rigor o que era a moto antigamente é o que faz ela ser hoje em dia. Não é à toa que a gente tem bobbers hoje em dia que tem suspensão traseira. Se for levar à risca a bobber original, não deveria ter uma suspensão traseira, mas enfim, fica aí a discussão. Se vocês discordam da gente, pode colocar aí nos comentários. Se a gente esqueceu de falar alguma moto, é óbvio que a gente esqueceu, a gente só falou algumas, o episódio já está gigantesco, coloca aí também. Mas a gente falou com certeza as motos que mais marcaram, ou que pelo menos mais marcaram a gente nesse assunto de bobber e chopper. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like embaixo dele, ou se você não tiver curtido também, tem todo o direito de colocar o dislike. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página no Facebook, deixar o comentário, seja criticando, xingando ou dando sua sugestão de que moto você quer que a gente fale semana que vem. Hoje a gente falou de choppers e bobbers, semana que vem eu não sei sobre o que a gente vai falar e na outra também não. Falou!